Fala, fiel, mais um vídeo aqui do canal. As últimas do Timão, hein? Corinthians goleou o Capivariano. Quem foi bem? Quem foi mal? E esse desconto que o Corinthians conseguiu aí com a União? É, um bom desconto, hein? Saiba tudo nesse vídeo agora, fiel. E antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer aqui. E vai, Corinthians! É, rapaziada, vamos falar aqui, começar com o resumo de ontem do jogo, né? Corinthians ontem jogou em casa com o Capivariano pelo Campeonato Paulista, né? E quem foi o grande destaque? Antes de dar o grande destaque, vamos começar o primeiro tempo. Porque o primeiro tempo o Corinthians começou bem. Caio César, enquanto ele teve em campo, ele era o melhor do Corinthians, hein? Articulou umas 3 jogadas ali que podiam gerar gols. Então o menino tem futuro, hein? Mas aí ele machucou, e quando ele machucou, o Corinthians caiu muito de rendimento. O Corinthians não se achou mais, parou de ser agressivo. Aí começou muito toque para trás, muito toque de lado. Aí veio a segunda contusão do jogo, foi o Hugo. Esse aí já tava horrível no jogo. Quando ele saiu, entrou o Bidu, pronto, aí o time melhorou de novo. Porque o Bidu, hoje, pra mim, o Bidu é seleção. Aí o Bidu entrou e deu outro ritmo, né? Mas o primeiro tempo sofrido, o Corinthians ainda sofreu um gol no finalzinho ali. Tava impedido, o rapaz, ele não toca na bola, mas ele participa do lance, né? Acho que ele empurra o Charles ali, aí ele meio que participa da jogada. Então a bandeirinha corretamente anulou o gol e a juíza confirmou o impedimento. E foi isso, primeiro tempo o Corinthians bem apático, um time fraco do Capivariano, mas o time reserva não deu a resposta. Aí virou a chave, segundo tempo o Corinthians virou a chave. Segundo tempo o Corinthians subiu as linhas mais, pressionou mais, conseguiu ter mais chance, mais domínio do jogo. O Bidu pela ponta ali com o Garro tava muito bem. E aí o Corinthians abriu o placar numa jogada do Bidu, Garro, Bidu e Negão, Bidu. E aí sobrou pro Dieguinho, o Dieguinho chapou certinho no ângulo, um bonito gol. E o Corinthians fez 1-0. Aí depois o Corinthians continuou em cima, foi tendo chance de fazer o segundo, não fazia. E aí o Memphis estava em campo já. E aí o Dieguinho, num belo cruzamento, escanteio, a bola sobrou para ele cruzou. E o Guinegão só empurrou pra rede de cabeça, né? O Guinegão que subiu no meio de 2 zagueiros lá, conseguiu marcar o segundo gol. E depois, fiel, aí o Corinthians administrou, logo depois saiu o terceiro gol, que uma jogada, uma assistência do Memphis, o Memphis dominou, chapou, só pisou na bola, o Kaique veio, chapou no ângulo, um gol mais bonito da partida, e o Corinthians sacramentou a vitória, né? E depois teve mais chance de fazer mais gols, o goleiro salvou umas, o Charles perdeu uma, o Kaique podia ter trocado uma lá pro Memphis fazer. Enfim, mas a molecada foi bem, deu a resposta que precisava dar. Time reserva em um todo, né? E o Corinthians foi bem, subiu pra 4ª posição. Se ganhar do Palmeiras, que vai ganhar do Palmeiras domingo, aí já deve brigar pela ponta da tabela, hein? E quanto mais classificar lá em cima, melhor que você decide em casa, né? Hoje já temos um classificado. Acho que o Novo Horizontino ele já tá com 13 pontos, ele já tá classificado, né? Restam 7 vagas, mas eu creio que o Corinthians já esteja classificado também. Com 11 pontos não sofre nenhum risco, não. Vamos às notas, né, filho? As notas, os piores ontem. Geralmente aqui no canal a gente põe 3 piores e 3 melhores. Os piores ontem. Cara, o Felipe Longo tava bem seguro. Teve bolas fáceis ali que ele espalmou pro meio da área ali no primeiro tempo, somente no primeiro tempo, né? No segundo tempo nem tanto, mas no primeiro tempo ele deu não é que ele falhou, mas ele tava inseguro, dava pra ver que ele tava inseguro, né? Mas o Hugo, lateral Hugo, né? Hugo, rapaziada, eu não sei o que o Hugo tá fazendo no Corinthians, cara. Até um amigo meu ontem me comentou assim, ainda bem que ele machucou o joelho e não volta tão cedo. Não, lógico que a gente não torce pro jogador se machucar, né? Mas que a recuperação dele seja demorada. Não tenha pressa pra voltar, viu, Hugo? Não tenha pressa. O Corinthians que corre atrás logo da Gileri, porque o Hugo é sofrido ver o Hugo jogar no Corinthians, hein? Rapaz, ver ele com a camisa do Corinthians chega a ser insulto. O outro é o Charles, né? Asterístico que eu coloquei o Charles aqui porque ele teve uma nota baixa. Mas o Charles ontem nem comprometeu tanto. No meio ali, ele fez um feijão com arroz. Barra o Milas, o lateral que chegou agora. Rapaz, eu achei ele muito pouco, apoia pouco. Acho que ele pega na bola, ele toca pro André Ramalho. Pode reparar no jogo, ele domina a bola, André Ramalho. Domina a bola, André Ramalho. Pode ser só o começo, tá sentindo aí na pressão. Vamos dar mais um tempo, né? Então eu coloquei o terceiro pior ontem, o Charles. Vamos aos melhores, né?
Pra mim, um dos melhores, Kaique, fez um belo gol. Entrou no finalzinho ali, ele fez um belo gol. Teve outras chances, criou outras chances para fazer o segundo. Tá certo que ele podia ter dado um passe ali também, sairia o quarto gol pro Memphis, mas não deu. Dieguinho fez um gol e deu uma assistência. Também o moleque jogou bem. Mais um que ele entrou no lugar do Caio César, né? Não decepcionou no segundo tempo. Foi muito bem. E o melhor em campo pra mim foi o Bidu, né? O Bidu, ele deu uma segurança para aquela lateral ali. Mas o Ancelotti, se ele estiver assistindo os jogos do Corinthians, que eu creio que esteja, o Bidu tem que começar a vestir amarelinha, gente. Não é exagero, não. A tranquilidade que o Bidu tem com a bola, o domínio, a bola não queima no pé dele. É outro que tem lateral aí que a bola chega, dá um pipoco pra frente, não. Ele domina, sai jogando, tá apoiando muito, tá marcando bem. Eu não sei o que o Ancelotti quer, porque os que eu vejo jogar na seleção chegam aos pés do Bidu, cara. Dá uma chance pra ver como é que ele vai aparecer, né? Todo mundo tem uma chance, porque não pode dar uma chance pro Bidu. Mas pra mim, o Bidu ontem foi o melhor jogador em campo. E a outra notícia, rapaziada, vamos falar da dívida, né? Que o Corinthians conseguiu ontem uma renegociação dessa dívida, né? Rapaziada, será que o Coringão vai se arrumar, cara? Estão deixando os corintianos sonhar, né? Porque uma dívida que o Corinthians tinha com a União de 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200 milhões. E o Corinthians conseguiu um desconto de 46%, cara. Ou seja, essa dívida de 1 bilhão e 200 caiu para 679 milhões. Rapaz, é quase metade do valor. E aí o Corinthians, para garantir esse desconto, né, em um parcelamento, fez um parcelamento de 10 anos. 120 parcelas, né? Para conseguir esse desconto, o Corinthians deu de garantia os recebimentos da Time Mania, que é da loteria, né? O Corinthians tem um recebimento, e deu o Parque São Jorge também de garantia. O Parque São Jorge é avaliado em quase 700 milhões. Então, assim, o Corinthians deu essas garantias. Fez o parcelamento em 10 anos, só que tem que pagar. Tô vendo o Corinthians parcelando tudo aí, renegociando, mas quando chegar, paga. Porque parcelou o Memphis, já atrasou, teve que renegociar. Então, não adianta renegociar tudo e não pagar também, né? A única coisa que eu tô achando aqui que o Corinthians tem que fazer, presidente aqui principalmente, cara, foi um bom acordo, foi um excelente acordo. Ele não dá uma coletiva para explicar que acordo foi esse, se a dívida vai cair por causa desse desconto. Tipo assim, a notícia sai, mas o clube não se pronuncia. Isso eu acho um erro tão grande, porque quando é coisa ruim, eles vêm falar, solta uma nota. Quando é uma notícia boa, eles têm que falar também. Ó, galera, a gente conseguiu um bom desconto, a gente vai pagar desse jeito, estamos programando para pagar assim, a dívida vai retroceder para tanto. A gente fica sem saber, a gente tem a notícia, mas o clube não se manifesta, né? Então foi isso, rapaziada. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal aí. Corinthians vai jogar domingo, tem que atropelar o Palmeiras, vai atropelar, pra gente ter uma vida tranquila no Paulista, né? E vai Corinthians, um abraço a todos. E, aqui ó, segue o canal, valeu, fui!